O que me traz à tribuna nesse momento é falar a respeito da decisão acertada, correta, tomada pela Câmara dos Deputados já no final da noite do dia de ontem e fazer uma ligação desse fato vinculado ao senhor Eduardo Cunha, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, cassado na noite de ontem pela Câmara. Uma ligação entre ele e o que aconteceu recentemente com o mandato da senhora presidenta Dilma, que nós temos dito, nós temos repetido e nós temos provado através de fatos, através da demonstração de fatos, de forma contundente que o que tramitou no Congresso Nacional, o que foi admitido pela Câmara dos Deputados, o que foi julgado aqui pelo Senado Federal não foi um processo de impeachment, e sim um golpe, porque impeachment sem crime de responsabilidade não é impeachment e passa a ser golpe. Pois vejam, Vossas Excelências, na noite de ontem, com 450 votos, cassou-se o mandato de Eduardo Cunha, ou seja, 513. A diferença entre 450 para 513 são exatamente porque 10 votos foram contrários e faltou ainda 53 votos, ou seja, 10 votos contrários à cassação, 450 votos a favor da cassação, 9 abstenções e 44 ausências, ou seja, um número até mais significativo do que aquele esperado pela sociedade brasileira em relação à cassação do mandato do senhor Eduardo Cunha. Agora, nós gostaríamos que o fato ocorrido ontem pudesse ter acontecido muito antes. E dizíamos nós que esse fato ocorrido ontem tinha exatamente a ver e era a primeira grande explicação do processo que moveram contra a senhora presidenta Dilma. E ontem, na sua defesa, no seu discurso de defesa, quem repetiu isso com todas as letras, com todas as palavras, foi o próprio Eduardo Cunha. Cunha culpou o atual governo pela sua derrubada e apontou o dedo diretamente para um ministro que ele chama de eminência parda do governo. E ele se referia ao ministro, que não é ministro, não sei nem se tem status, é o responsável por todo o processo e programa de privatizações no Brasil, o senhor Moreira Franco. E disse mais, que a partir de agora ele estará dedicado a escrever um livro onde ele contará tudo, absolutamente tudo, que esteja relacionado com o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Foi Cunha, exatamente ele, quando o presidente da Câmara aceitou o pedido de impeachment que resultou no afastamento definitivo da senhora presidenta. E disse o seguinte, eu abro aspas aqui para repetir as palavras dele, senhor Eduardo Cunha: eu vou escrever um livro do impeachment, eu vou contar, obviamente, tudo o que aconteceu no impeachment, diálogos com todos os personagens que participaram de diálogos comigo em relação ao impeachment. Esses serão tornados públicos em toda a sua integralidade. Todos. Todo mundo que conversou comigo, eu divulgarei o conteúdo das conversas. Foi exatamente esta a mensagem que ele passou ontem na sessão que julgou e cassou o seu mandato. E o que teria, senhor Eduardo Cunha, para contar à nação e ao povo brasileiro? Aquilo que nós todos estamos falando, que o processo nasceu com o desvio de poder, com o desvio de finalidade. Por quê, senhora presidenta? Porque foi uma ação de represália do partido da senhora presidente da República, que naquele mesmo dia anunciou que não votaria a favor do senhor Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Foi a partir desse momento, e há muito tempo ele vinha sendo procurado por lideranças de partidos da oposição da época, a senhora presidenta Dilma, para que desencadeasse o processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. E hoje ele confirma. Vai apenas relatar num livro, segundo ele, os detalhes daquilo que todos sabem. Aliás, eu digo e repito, não há um deputado federal, não há uma deputada federal, assim como não
não há um senador ou senadora que não saibam, que não tenham votado com consciência num processo que eles têm noção absoluta não se tratar de um impeachment. E dizem nos bastidores que o processo era meramente político. Ora, se a legislação brasileira não abraça esse processo político, aquilo não era um impeachment, aquilo era um golpe, sem dúvida nenhuma. E quais os objetivos principais? Os objetivos principais, Eduardo Cunha fala novamente. Eduardo Cunha diz o seguinte, que de todos os ministros, as eminências pardas do governo Michel Temer, que ele relata, ele diz que ele não tem muita reclamação em relação ao ministro Gedel Vieira Lima, senador Humberto Costa, só que diz o seguinte, Gedel Vieira Lima deverá ser o próximo alvo da Operação Lava Jato. Aliás, se não pararem com a Operação Lava Jato. Então, o primeiro grande objetivo, já dito por um outro colega nosso senador, Romero Jucá, é parar com a Lava Jato. Mas o principal de todos os objetivos, qual é? Mudar o projeto de desenvolvimento nacional que vinha sendo aplicado no país até então. E, para isso, não tiveram nem a cara de pau de utilizar dos mais diferentes artifícios e mentiras. Quem não se lembra dos discursos feitos até ontem, criticando o governo do presidente Lula, da presidente Dilma, dizendo que era um absurdo aquele governo ter concedido as tais bolsas empresários. Porque quando nós falávamos do Bolsa Família, quando falávamos do FIES, quando falávamos do ProUni, como falávamos do Minha Casa Minha Vida, eles vinham dizendo, não, os senhores favoreceram muito os empresários, garantindo a eles uma política de incentivos fiscais para além da capacidade que tinha o Brasil. De fato, isso fazia parte das medidas anticíclicas do governo federal, com o objetivo máximo de garantir o emprego para o povo brasileiro, com o objetivo máximo de não perder as vantagens conquistadas pelo povo nessa última década, nesses quase 13 anos, senhora presidente, senhores e senhores senadores. Mas eles que condenavam faziam um discurso vazio, um discurso completamente sem nenhum sentido. E eu costumo dizer que o tempo é o senhor da razão. E digo mais que a prática é o critério da verdade. Pois bem, a prática, o critério da verdade, vem a público muito antes do que imaginávamos. Nós acabamos de ouvir aqui o pronunciamento do senador que me antecedeu, senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, defendendo aqui a flexibilização dos direitos trabalhistas, dizendo que não vê nada demais a jornada de trabalho ser modificada, a jornada diária de 8 para 12 horas, e utilizam os exemplos dos países desenvolvidos. Por que ele não vem na tribuna e não diz ao povo brasileiro qual é o salário de um trabalhador no país desenvolvido e qual é o salário do trabalhador no Brasil? O que eles querem é modificar a CLT através da modificação de um único artigo, dizendo que prevalecerá o negociado sobre o legislado. E, obviamente, que se isso acontecer no Brasil, será o elo mais fraco da cadeia, apesar de ser o elo majoritário, mas o mais fraco do ponto de vista do poder, que são os trabalhadores que vão sofrer e, mais uma vez, pagar o pato. Aquele pato que eles colocaram lá na Fiesp, aliás, foi de lá que nasceu, ou pelo menos de lá que ganhou tanta força esse golpe que consolidaram no Brasil. Para quê? Para fazer a reforma trabalhista. Mas para que mais? Para modificar, sim, a Previdência Social brasileira. E, mais uma vez, ele veio dessa tribuna dizer que 60 anos de idade é pouco, tem que aumentar para 65. O que é isso? O que é isso? Querem acabar a diferença da aposentadoria entre homens e mulheres, uma das poucas conquistas que tivemos nos últimos anos, de um reconhecimento por parte do Estado brasileiro, não apenas da nossa estafante tripla jornada de trabalho, mas por conta dessa jornada de trabalho não ser remunerada. É a mulher brasileira que cobre o papel do Estado brasileiro sem receber qualquer remuneração, senadora Fátima. Mas veio aqui, me antecedeu o senador José Aníbal e concordou e veio defender que precisa aumentar a jornada de trabalho para 12 horas, que precisa aumentar a idade da aposentadoria, para 65 anos de idade.
acabar com a diferença entre homens e mulheres. Se Vossa Excelência me permite, senadora, apenas... Senhora Presidente, senhores senadores, é isso que eles querem para o Brasil. Eu falava lá da crítica que eles faziam à tal Bolsa Empresário. Agora não é mais Bolsa Empresário. Recentemente, contra o nosso voto, aprovaram a medida provisória do PPI. E lá nós dizíamos o principal, o central daquela medida provisória era alavancar no Brasil o processo das privatizações. Pois bem, os jornais todos noticiam no dia de hoje, especialmente o jornal Valor Econômico, o quanto eles deverão financiar com juros subsidiados as empresas interessadas não somente na concessão de serviços públicos, mas interessadas em comprar empresas públicas brasileiras que estarão colocadas à privatização. Isso não é Bolsa Empresário. Isso é Bolsa Privatização, isso é Bolsa Lesa Pátria, mas não adianta, quando não há coerência, quando não há vinculação entre o discurso e a prática, é exatamente isso que acontece. Estão dizendo agora que vão fazer mudanças no FGTS para proibir os trabalhadores de sacar no momento em que mais necessitam, mas ao mesmo tempo em que anunciam isso, dizem que os recursos do FGTS formarão essa Bolsa Privatização, senadora Lídice. Então é esse momento que nós estamos vivendo, não é à toa. Por que o povo brasileiro está indo para a rua? Porque o povo brasileiro está indo para a rua porque está revoltado. Foi à rua reclamar do serviço público, não pedir a saída, a vinda de Michel Temer. Então nós viveremos, infelizmente, momentos difíceis no Brasil. Difíceis. Mas nós, como parlamentares, não estaremos só nessa tribuna, não estaremos na rua, defendendo as mulheres, defendendo os trabalhadores, defendendo o nosso país, contra essas pessoas que usurparam do poder para fazer essas maldades contra a nossa gente e contra o nosso povo. Muito obrigada, senadora Fátima.